Olá, amigos! Hoje é uma segunda-feira, eu não sei qual é, porque este é um vídeo gravado. Então, estamos entrando no ar pela coluna Conversa Tributária com um amigo de vocês, Mauro Negroni, e dessa vez com uma gravação. Então, coloquem aí seus comentários, postem as suas dúvidas, enfim, se manifestem normalmente e assim que eu puder, vou retornar para vocês, vou comentar aqui na nossa timeline também as proposições de vocês e também colocar a resposta aos comentários de vocês. Tá bem? Meu desejo de muita saúde, porque apesar de ser um vídeo gravado em que a gente não está fazendo a interação, a minha boa intenção de que estejamos todos sempre muito bem, de saúde especialmente, de disposição para a gente encarar o dia a dia e fazer alguma coisa melhor pela nossa sociedade, pela nossa vida, pela nossa família, pelas pessoas de quem a gente gosta e se relaciona. Na verdade, é muito melhor quando a gente consegue fazer alguma coisa de bom para alguém. Bom, o meu intuito é fazer alguma coisa de bom para vocês aqui. E eu resolvi fazer essa coluna colocando para vocês um pouco da minha percepção em relação a alguns assuntos, especialmente na questão da simplificação, da unificação e da reforma tributária, porque parece que agora essa panaceia está toda eu não gosto de dizer esse termo, mas parece que está tudo sendo armado para do tipo assim, olha, a reforma tributária vai reduzir a carga tributária, vai fazer a simplificação e a unificação entre todos os sistemas. Bom, já fizemos uma outra coluna aqui sobre reforma tributária, apresentei aquelas que eu acho que são as mais viáveis de irem à frente e quase que sem exceção, a gente tem sempre uma complicação para depois uma simplificação. Isso se a simplificação vier, porque ela sempre vem depois, né? Então, por que eu não acredito neste momento? Não é que eu não acredito, eu acredito que vamos ter, porque mais complicado que é, não pode ficar. Agora, todos os sinais me dão evidências de que a gente não tem toda essa força política, especialmente no Congresso, para fazer uma simplificação. Por quê? Vou pegar o primeiro exemplo que eu elenquei para vocês aqui, alguns exemplos, ó, colinha como sempre, né? Mas a grande maioria das vezes eu faço aqui tem um roteirinho, um mini roteirinho, porque sai no ar ao vivo mesmo, né? Nesse caso aqui gravado, mas sai sem edição, vai para o ar o que a gente está comentando aqui. Mas olha só, nós tivemos a resolução do Senado Federal número 4, que trouxe a FCI. Olha, a FCI trouxe um complicador bárbaro para aquelas questões onde entre os estados que eu tinha 12% e 7% de ICMS, passou a, em algumas situações, o que é pior, porque é só em algumas situações. Eu entendo a lógica de por que é em algumas situações, mas nós passamos a ter uma alíquota de 4%. Claro, para poder deixar mais no destino. Eu entendo isso. A questão é que isto não se aplica a todos os casos. Né? Eu tenho um percentual a ser controlado do conteúdo importado no bem que foi produzido naquela UF, que quando transferido, imagina em termos de estoque, e a gente vai fazendo essa recomposição dos materiais. Isso não funciona. Não funciona. A gente atende aqui na Decision, a gente tem software para fazer FCI, a gente faz robotizado esse processo da FCI, mas vamos combinar, com base nas informações que a gente tem do estoque, da produção e assim por diante. Então,
se a gente for fazer uma auditoria em 90% das empresas, a gente vai encontrar problemas. Não estou dizendo que 90% das FCIs são furadas, estou dizendo que em 90% das empresas ou mais, a gente vai encontrar problemas para controlar esse negócio maluco que foi criado, que foi a FCI. E alguém me diz que tem uma proposta de simplificação no Congresso Nacional para fazer a simplificação da estrutura tributária, nessa reforma tributária, eu fico imaginando o que é que vai sair lá do Congresso Nacional, tá? Do Senado, Congresso Nacional. Porque tem uma proposta rolando no Congresso e uma proposta rolando na Câmara, não é isso? Bom, então assim, com esse tipo de invenção que acontece, eu fico imaginando o que é que nos espera na reforma tributária. Mas tem mais. Por que hoje eu tenho que fazer Siscomex e também tenho que fazer Siscoserv? Por que quando foi criado o Siscoserv já não se utilizou a mesma estrutura do Siscoserv, do Siscomex? Por quê? Se aqui eu faço importação e exportação de serviço, e aqui eu faço importação e exportação de mercadorias, por que eu não usei o mesmo sistema? Ah, mas esse aqui é da aduana, isso aqui tem uma questão alfandegária, porque as movimentações são físicas. Bom, eu até entenderia se fosse ao contrário. O primeiro que tivesse sido criado fosse o Siscoserv e ele não tivesse estrutura para suportar a inspeção física, controle físico das mercadorias. Mas uma vez que eu tenha no Siscomex a possibilidade de fazer o controle aduaneiro sincronizado com a remessa para o exterior e não poder fazer no Siscoserv, não faz sentido. Uma exportação de mercadorias, exportação e importação de mercadorias, outra é de serviços. Não faz lá muita diferença. Seria um módulo, no Siscomex eu tenho lá o exportação e o importação, e aqui eu tenho o venda e compra, aquisição. É igual. Por que tem que ter outro sistema administrado por um outro ministério? Para quê? Bom, mas essas são as promessas de simplificação, tá? Imagina que eu tivesse a minha ECD e a minha ECF na mesma base. Afinal de contas, essa é a minha escrituração contábil, essa é a minha escrituração contábil fiscal. Módulos aqui, blocos, que dessem a apuração, como lá o bloco M, o bloco L, enfim, as apurações, a parte de custos e tal, complementando a ECD e permitindo que a ECD fosse uma entrega única. Por que não? Por que criar uma outra obrigação onde os saldos de uma migram para outra? Por quê? Mas tem prazos diferentes, mas unifica os prazos. Os prazos são bastante razoáveis. Poxa vida, bem razoáveis. Até porque, para fazer essa, eu preciso dessa. E esta aqui, eu tenho que fazer levantamento de balanço de qualquer forma. Toda vez que for apresentar essa, eu tenho que fazer balanço dessa aqui. Ah, mas essa aqui tem um calendário que é fiscal. Isso. Então eu acoplo os blocos desta aqui naquela lá e entrego, porque essa sempre vai ser posterior àquela. Por que ter duas? Até porque esta tem base naquela. A ECF tem base na ECD. Ah não, mas tem gente que não entrega ECD, mas está obrigado a ECF.
Quem? Quantas entidades estão nessa situação? Quem não precisa fazer contabilidade hoje em dia? Ah, mas ele faz só livro caixa. Mas a ECF, se ele só fizer livro caixa, a ECF também vai ser baseado no livro caixa. Com um pouquinho de esforço, dá para juntar as duas. Eu acredito que dá. Claro, não, eu vou suprimir a ECF? Não. Talvez eu tenha que fazer a ECDF, porque eu vou ter que botar outros blocos aqui. Mas nada muito absurdo. A parte tributária da ECD poderia ser como se fosse um anexo de um livro. Eu tenho os capítulos todos, depois eu tenho um anexo. O LALUR é a apuração do imposto de renda é outro. A apuração da contribuição social sobre o lucro líquido é outro. Permitindo que o contador não precise fazer dois esforços. Não é lógico isso para vocês? Para mim é. Para mim é muito lógico. E é por isso que eu muitas vezes duvido da capacidade do executivo propor e do legislativo aprovar, ou do legislativo propor e o executivo efetivamente regulamentar itens de simplificação e de unificação. Aqui é um caso típico de unificação. Por que ter duas obrigações para dar boa parte das informações que são compartilhadas entre uma e outra? Ah, não, mas isso aqui quem regula é o fisco. Isso aqui quem regula é o IBRACON, CFC, conselhos regionais. Verdade. Mas hoje a gente já tem alguma coisa compartilhada entre CONFAS e Receita Federal do Brasil, não tem? Por que não juntar esforços e regulamentar alguns blocos que são estritamente tributários e outros que são estritamente contábeis? E isto fica apartado em termos de blocos. Olha, podia até estar lá no guia prático da ECD, dizendo, olha, até aqui é regulação da contabilidade gerencial comercial, baseada na 6404, na lei 6404, na lei 11638. Ponto. Ó, daqui para frente, esses capítulos são baseados no 9.580 do Regulamento do Imposto de Renda. Para mim ficava bom. Para mim ficava bom. Ah, mas aí quando mudar um tem que mudar o outro, mas hoje já é mais ou menos assim. E a ideia não é ficar mudando todos os anos, não precisa mudar todos os anos. Mas se precisar mudar todos os anos, certamente esta aqui, a ECF, vai mudar mais rapidamente do que a ECD. Porque essa aqui depende de legislação tributária. E vamos combinar, em termos de apuração de tributos, faz algum tempo que não muda. Claro, uma eventual reforma tributária vai mudar, mas boa parte da regulação da obrigação acessória está aqui sem mudar. Por quê? Porque eu já criei os blocos, eu já tenho lá os registros para fazer a apuração. A não ser que mude a estrutura do tributo. Mas na demonstração da obrigação acessória, muda muito pouco hoje em dia. Né? Então, assim, fica difícil da gente acreditar em termos de obrigação acessória que vamos ter efetivamente uma simplificação. Mas tem mais, tem mais. Eu quero deixar uma outra por fim aqui. O caso do e-social em relação à AFD Reinf, por exemplo, também, né? A Reinf e o e-social é outro caso. Nasceram juntos, a FD Reinf não existia, né? Que é a FD Reinf, não existia, estava dentro do e-social,
se rompeu, abriu em duas, ficou o E-Social e FD-Reinf, entendo os motivos, não quer dizer que eu aceite, mas eu entendo os motivos, e voltamos a ter uma informação estruturada de forma independente. Tratando de quais tributos? Praticamente os mesmos. Imposto de renda retido da pessoa física, imposto de renda retida da pessoa física ou jurídica. Contribuição social retida, né? Contribuição social sobre o lucro líquido retida. Contribuição social, PIS e COFINS, retido. Nenhuma dessas incide aqui, por óbvio, porque são informações de pessoas físicas aqui, né? Em geral. Aqui pessoas físicas, né? Aqui, em geral, pessoas jurídicas, mas também físicas. Mas por que dois? Por que dois? Por que quando eu vou fazer o pagamento do benefício de pensionistas e aposentados eu não possa informar no E-Social dizendo que a composição do demonstrativo de pagamento do beneficiário da pensão ou da aposentadoria não pode ser feito no E-Social? Por que não? Não, porque no E-Social decorre do trabalho. Não, isso eu sei. Já sei desde há muito, inclusive. Mas e por que eu não posso ter lá um indicador dizendo que, naquele caso, o beneficiário da retenção não decorre da relação de trabalho, mas decorre de uma outra relação? E aí eu não precisaria ter as duas obrigações, por exemplo. Ah, mas aí eu ia concentrar tudo junto, ia ter que mandar para a base do SPED, e aí o Ministério, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho vai ter que buscar suas informações a partir do SPED. Esse é um problema que o governo tem que resolver. Mas se cada órgão continuar pedindo as suas informações, a unificação vai para o Beleléu, mas não vai para o SPED. Não é verdade? Então, me desculpem quem faz essa gestão máxima aqui dessa simplificação. Em 2017 nós lançamos no Conexão SPED, nós da Decision, junto com algumas entidades como o SESCOM, como a FENACOM, lançamos a campanha Simplificação de Fato, aqui no SESCOM do Rio Grande do Sul. Lançamos a Simplificação de Fato e colocamos as sugestões para que o Fisco Federal implementasse no SPED. Até hoje a gente não conseguiu ter voz. E não foi certamente por conta do gestor à época, porque o Dr. Clóvis aceitou e levou isso adiante. E dentro da burocracia do governo isso acabou se perdendo e perdendo força, né? Então, assim, a impressão que dá, e eu estou falando aqui como contribuinte, né, porque não tenho a menor relação na questão da administração tributária, então assim, eu não me furto de criticar e não me furto de elogiar quando as iniciativas são boas. Hoje estou fazendo uma crítica e elogios quando os elogios são próprios, né? São elogios verdadeiros, né? Então, e as críticas também são verdadeiras. Ou seja, não me faz sentido a gente ter esse tipo de exemplo com as administrações estaduais, mas eu estou falando, alguém vai falar assim, mas as administrações estaduais, outro dia eu estava dando aula no Tocantins e o pessoal estava dizendo, não, mas é que aqui ainda tem o que fazer, não me lembro como é que é o nome da GIA estadual lá, mas enfim, acho que é GIA. Eu tenho que fazer a GIAN porque ainda não pega os dados da EFD e assim por diante. Não, aí, de novo, eu entendo, não é que eu aceite, eu entendo porque nós estamos falando de uma obrigação estabelecida no âmbito nacional e uma local. Não que eu goste.
Não que eu aceite, mas eu entendo. Agora, quando nós estamos falando de governo federal propriamente, com as suas obrigações, entes federais, por que não? Por que não? Ah, mas aí tem o sigilo. Poxa vida! Nas empresas privadas a gente faz sistema também, com limitação de perfil de acesso. Olha, até essa informação tu consegue chegar. Essas outras informações elas estão adiante do teu perfil. E aí tu não consegue acessar. O departamento de contabilidade não consegue saber a folha de salários individual. Consegue saber a folha de salários totalizadas. Mas individualmente não sabe quanto cada um ganha. Imagina se a equipe de contabilidade vai saber quanto cada um ganha porque teria acesso à folha de forma individualizada. Não tem sentido isso. E isso já se faz hoje na iniciativa privada. O governo pode aprender e fazer isso na esfera pública, por óbvio. Né? Todo mundo que acessa, até onde se sabe, precisa ter hoje certificação digital. Então se sabe quem é que está acessando, o que está acessando, pode fazer log, né? Fazer um log de quais informações foram visitadas, qual tipo de... Né? Então hoje é tudo via sistema. Né? Então eu não acho que haja prejuízo do sigilo, por exemplo, né? Desde que seja bem feito. Nós temos também o caso, e para encerrar, nós temos também o caso da nota fiscal de serviços. Nota fiscal de serviços nacional eletrônica, NFSE, que eu acho um excelente projeto, com iniciativa do governo federal, através da Receita Federal do Brasil, faz um excelente projeto. Nós temos 5.570 municípios no país, se não mudou. E ter um sistema só que dê conta de toda essa gama de municípios, permitindo que a gente tenha um padrão nacional, parece ser um sonho. Parece ser um sonho. E acho que esse projeto é um projeto que tem que ir logo para o ar. Porque nós temos condições políticas de levar esse projeto, neste momento, adiante. Por quê? Porque hoje temos essa motivação da sociedade, e da sociedade que eu digo é como um todo, mas também no ambiente econômico, de simplificação e de padronização. Foi por isso que eu resolvi fazer essa coluna hoje. Por conta de que nós temos vários exemplos, alguns promissores, alguns inexplicáveis, outros complicadores do cenário e outros que estão aí ainda com a possibilidade de redenção, né? De forma que a gente possa ter um pouco mais de conforto no âmbito das obrigações acessórias. Eu fico realmente chateado quando eu tenho que falar nesse assunto, porque nós estamos falando em simplificação via ambiente do SPED há muitos anos. E não temos visto os governos de todas as esferas, os órgãos, fazendo o seu tema de casa de simplificar a vida do contribuinte. Mais do que uma reforma tributária, onde a gente unifique tributos e onde... Claro que ela é bem-vinda. Mas por conta dessa complexidade que se criou, deixando cada legislador trabalhar do jeito que melhor lhe aprouver, nós começamos a ter esse tipo de situação. E não venham me dizer que tem que reunir todos os estados, mais o Distrito Federal, para poder chegar num consenso sobre o ICMS. Porque aqui, não envolve ICMS e a gente já tem uma discrepância. Aqui, não envolve ICMS e nós já temos discrepância. Aqui,
tem nada a ver com o ICMS. E nós temos discrepância, na minha opinião. Estou falando aqui como contribuinte, como cidadão, né? Que tem um pouquinho de conhecimento na área do âmbito do SPED, nas obrigações acessórias no campo da tributação. Então, não me parece razoável que se esteja trabalhando em simplificação com esses tipos de exemplo. Agora, alguém vai me perguntar assim, tá, então Mauro, o que a gente tem que fazer? A saída é a porta do aeroporto? Não, não, não. Não tem saída, tem entrada. Tem entrada na sua entidade de classe. Se você é uma pessoa física, uma entrada na sua entidade de classe pedindo a simplificação tributária. Se você é uma pessoa jurídica, na sua entidade de classe, seja na associação, no sindicato, na cooperativa, na associação de bairro, seja onde for, no seu condomínio residencial. Condomínio residencial está sujeito a FDRINF, faz contratação de serviços de vigilância, de portaria, de jardinagem, de limpeza, de zeladoria, conservação, está sujeito a FDRINF. E dá trabalho fazer a FDRINF? Dá trabalho fazer a FDRINF. Tem outra forma de fazer? Com a legislação atual que nós temos das retenções? Não. Precisa ter as retenções? Eu tenho dúvida, porque esse instituto da retenção, assim como da substituição tributária, foi criado há algumas décadas atrás. Uma década já distante, que a tecnologia que nós temos hoje não estava disponível. Então, assim, me parece que a gente possa ter mecanismos mais simples de controle, onde o próprio documento precisa constar numa apuração, não sei exatamente como, né? Já fiz a minha boa contribuição, eu imagino que boa, né? Boa que eu digo no sentido de quantidade, né? Do sistema SPED, e quero contribuir, não me furto de contribuir, de discutir, de debater, de propor, mas no grupo das empresas do projeto piloto, né, junto com os fiscos, mas quando a gente pensa nestes exemplos, eu fico entristecido, mas ao mesmo tempo eu fico esperançoso de que a gente não deposite a nossa esperança de simplificação no ambiente apenas da obrigação acessória. É preciso que seja simplificado lá na regulação do tributo, porque o legislador complica na aplicação do tributo e o executivo complica no controle e na fiscalização. Quanto mais exceções, mais complicado vai ficar. Por exemplo, se eu tenho substituição tributária do ICMS, eu posso ter complicações que no ambiente natural de débito e crédito eu não vou ter. Aí eu tenho que fazer FCI quando tem substituição tributária, eu tenho devolução, olha, gera uma complicação razoável por conta da legislação. Se a legislação fosse mais clara, simples e objetiva, as obrigações acessórias todas estariam já simplificadas na origem. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que, na minha concepção, a primeira simplificação decorre da eliminação das duplicidades. Só isso baixaria o número de horas destinadas a fazer o cumprimento das obrigações, encolheria barbaramente. Muito empresário iria bater palmas em pé para uma simplificação de fato. Possível, sem grandes mexidas, sem ter que submeter
quase nada para o Congresso, se é que teria que remeter alguma coisa para o Congresso. Ficaria no âmbito dos estados, dos municípios e do governo federal, dos entes federados e dos seus órgãos internos de cada um dos executivos. Tá? Eu acho que seria uma grande maravilha. Quer ver um outro exemplo que eu até não tinha anotado aqui na minha colinha, né? Sabe que eu sempre estou com a minha colinha. Por exemplo, por que todo mês eu tenho que mandar o cadastro de itens do SPED? Olha, imagina uma empresa que tem... nós temos uma empresa aqui, que é nosso cliente, que tem sei lá, perto de 1 milhão de itens. Eu tenho 1 milhão de itens, eu vou mandar esses itens todos que movimentam, eu vou mandar esse 1 milhão. Mas o que muda de um mês para o outro em termos de cadastro? São criados, sei lá, 100, 200 códigos novos e modificados uns 30, 40 códigos. Sim, aí por causa de 200 eu mando, de 200, não de 200 mil, de 200 eu mando quase 1 milhão. Eu tenho que mandar de novo, mandei mês passado, tenho que mandar de novo. Que o lápis é um lápis, o código X, que era um lápis verde, agora eu tenho que mandar de novo dizendo que ele é um lápis verde. E vou ficar mandando esse lápis verde enquanto que eu comercializar esse lápis verde. Que eu vou comercializar por, sei lá, X anos. Aí cada 12 vezes por ano eu vou mandar dizendo que esse lápis é esse lápis. Eu mando, milhares de empresas mandam, até porque já tem, né, o jeitinho, e eu mando, todos mandam e o governo guarda de todo mundo que esse lápis é um lápis. Desculpa, mas na minha lógica isso não cabe. Eu vou mandar que o CPF é do Mauro Negroni. E mês que vem eu vou mandar de novo dizendo que aquele CPF é do Mauro Negroni. E no outro mês eu vou mandar dizendo que o CPF é do Mauro Negroni. E no outro, e no outro, e no outro. É isso. Ou eu poderia mandar o CPF do Mauro Negroni, e o dia que o Mauro Negroni mudar de endereço, de estado civil, de, sei lá, alguma coisa que mudasse lá na data de nascimento, sei lá o que mudasse, eu então mando o registro atualizado. A versão atualizada do CPF do Mauro. Não poderia ser assim. Em vez de ficar mandando milhares de cadastros repetidos todos os meses. Quanto nós estamos gastando de banda de internet para transmitir, eu guardar a informação na minha empresa e o governo guardar lá na base do fisco? Quanto está se gastando? Mas eu preciso mandar, é que eu preciso versionar. E nós aqui na Decision somos campeões de versionar cadastros, né? Ou seja, eu preciso ter o plano de contas da época. Se eu mudei uma descrição de uma conta, eu tenho que saber que hoje ela é uma coisa e ontem ela era outra. Né? Nós fizemos inclusive uma coluna aqui sobre a diferença. Não, foi um painel no Conexão SPED sobre a diferença entre o ERP e a solução fiscal. Claro, porque a solução fiscal tem que versionar isso, tem que contextualizar essas coisas no tempo. Tá bom? Eu hoje sei que a minha conta, sei lá, XPTO, o ano passado era XYZ. Não tem problema, tá tudo certo, a gente guarda isso e guarda aquilo, né? Mas porque ela mudou. Eu não preciso ficar guardando sempre a mesma coisa, todo mês, ficar guardando a informação que eu mandei para o fisco, se ela é igual do mês anterior, que é igual ao do outro mês, que é igual ao do outro mês, que é igual ao do outro mês. Eu só preciso mandar quando ela muda. Não é assim? Por que eu tenho que ficar guardando repetidas vezes e o governo guardando repetidas vezes? Então, são essas questões, gente. Eles dizem, mas isso aí não simplifica lá muito. Não simplifica mais ou menos, porque o tempo de transmissão de uma FD contribuições de um cliente grande, de uma empresa que tem volume, nós temos FD contribuições aí que ultrapassam o giga.
E o tempo de transmissão. E se ela, em vez de ser 1 GB, ela pudesse ser 500 MB. Eu vou ter a metade do tempo de processamento, a metade do tempo de transmissão, tudo vai ficar mais... Se eu tiver que retificar, se caiu a internet no meio do caminho, eu tenho que recomeçar. Uma série de situações que vão ser simplificadas por conta da redução e da inteligência aplicada. Porque não adianta fazer um sistema moderno, digital, atual, contemporâneo e usar os mesmos preceitos da época dos livros em papel lá de 1970. Né? Não é verdade? Isso nos separam quase 50 anos dos livros em papel lá do ajuste CNF sem número de 1970. Né? Não faz lá muito sentido, né? Nós vamos para 2020 em seguida, são 50 anos. Não precisa mais guardar relação com aqueles livros em papel. Quantas turmas já se formaram em contabilidade, em administração, em economia, em direito, a partir da publicação do SPED? Tem uns caras aí, mais antigos como eu, que viveram os dois cenários. Mas tem uma gurizada nova que já se formou e nunca ouviu falar de livro em papel. A gente fala assim, olha, o bloco K da FDIC-MSPI guarda relação com o livro P3. Livro P3, o cara vai para o Google, né? Vai procurar lá numa ferramenta de busca, em geral o Google, e vai procurar lá o livro P3 e vai encontrar. Aí ele vai estudar, vai descobrir o que é aquele tal do livro P3. Né? Mas é isso, gente. Eu realmente tenho esperança de que nós vamos conseguir ter um ambiente melhor. O que eu estou querendo colocar para vocês, e eu realmente tenho essa esperança, mas o que a realidade me mostra é que quando a gente vai simplificar, a gente acaba complicando. Olha o caso do Sisconserve, que cabia bem dentro do Siscomex. Cabia bem lá dentro. Não, mas é que aí o órgão que está propondo e tal é diferente. Tá? Não, então não propõe, deixa que o outro lá propõe, então, e fica um só, porque o contribuinte é um só. Eu posso ter 50 órgãos de governo, mas o contribuinte é um só. Portanto, quem gera riqueza deveria ser privilegiado nesse caso, e não penalizado. Por isso que a lógica, eu acho que ainda vai chegar na cabeça dos gestores públicos, das autoridades tributárias, e eu respeito muito a autoridade tributária no Brasil. Porque conheço gente muito séria, que trabalha com muito afinco e que às vezes, quando a gente mostra esse tipo de cenário aqui, fica envergonhado de exigir esse tipo de informação do mesmo contribuinte, porque sabe que no fundo essas informações estão repetidas e poderiam ser prestadas de forma muito mais simples. Não fosse o ego, não fosse a possibilidade fácil de editar uma medida dizendo que tem que ser separado, que eu quero assim, que o meu colega quer assado, então por conta de ser um quer assim, o outro quer assado, então acaba fazendo cada um o seu pedaço. Né? Então acho que é muito mais por uma questão de falta de racionalização no próprio trato da informação do que propriamente de uma necessidade de prestação de informação múltipla. Infelizmente. Meus amigos, foi um prazer estar com vocês aqui, fazer essa coluna gravada, né? Mas coloquem aí os seus comentários, coloquem aí suas sugestões, quem sabe a gente compila isso e manda mais uma vez para o ambiente do SPED. Aí a gente entope lá o Fale Conosco com sugestões e aí vão entrar na fila de análise, pelo menos, né? Com facilitação. Conheço muito bem a turma lá que trabalha com o âmbito do SPED e eu tenho certeza que eles estão com olhos
e ouvidos atentos às sugestões de melhoria no ambiente do SPED, né? Desde que, claro, não comprometa a segurança tributária da prestação da informação. Então, mas eu acho que é essa tênue visão, às vezes é visto isso como um gap, né, entre a necessidade da autoridade tributária e a facilitação do contribuinte em prestar informação, quando na verdade eu acho que pode ser, na verdade, convergente esse tipo de visão. Pelo menos eu acredito nisso. Tá bom, meus amigos? Olha, uma semana fantástica para todo mundo, muita energia e vamos seguir frente porque nós temos um trabalho a fazer pela nossa sociedade. A melhoria do ambiente de negócios no país, independente de quem quer que esteja no governo, quem quer que esteja na liderança da sua entidade de classe, nós todos como sociedade merecemos ter um país do tamanho da sua população, da sua capacidade de produção, da sua criatividade, da sua capacidade econômica de um país do tamanho do Brasil e da possibilidade de diversificação que nós temos no nosso país com minério, com turismo, com florestas abundantes, com manancial de recursos hídricos. Enfim, nós temos uma indústria muito promissora, indústria que eu digo de todas as verticais que podem colocar o nosso país no patamar que a nossa população merece, tendo desenvolvimento econômico e desenvolvimento social, os dois atrelados um ao outro. Pelo menos é o que eu acredito. Tá bem? Não é aqui um discurso partidário, mas um discurso final aqui para vocês de que eu particularmente acredito que a gente pode sim ter um ambiente de negócio que facilite o desenvolvimento econômico sem prejuízo dos recursos naturais e sem prejuízo da exploração da nossa capacidade econômica dentro do país, gerando oportunidades para muitos brasileiros, né? Meus amigos, uma excelente semana e um beijo. Compartilhem, 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 compartilhem. As informações que a gente coloca aqui são para ser compartilhadas. Quanto mais pessoas puderem entrar, opinar, sugerir, mais informação, mais rico fica o nosso debate aqui e cada vez mais a gente consegue contribuir dentro do ambiente do projeto SPED. Tá bom? Contem comigo. Um abraço e um beijo. Boa semana!